dentro da perspectiva daquelas disciplinas na época, que foi pensado, né, da matriz antiga ou da matriz, né, atual que a gente tem. Ok. Gente, eu agradeço o convite. Assim, é sempre interessante esse tipo de convite, mexer com a história, porque a gente mexe com a memória. E a memória da gente sempre está se transformando. Provavelmente não, certamente não é a mesma memória que eu tinha de antes, mas é uma memória reconstruída a partir das relações e da trajetória que a gente tem aqui. Mas eu busquei algumas coisas aqui, alguns fatos, né, para relembrar como é que foi isso. E talvez fosse interessante lembrar mesmo do começo, quando a gente chega na UFABC, né, na Atlântica, e a gente perambula por ali e tem que entender, imagina, todo mundo vindo de áreas específicas de conhecimento, todo mundo, não é só o pessoal da filosofia, todo mundo com as bandeiras nas mãos, né? Quer dizer, quem é aquele? Antropólogo, ele é sociólogo, a gente chega desse jeito mesmo. Mas, por outro lado, com um projeto pedagógico que nos desafiava a repensar. E foi muito interessante, porque, na verdade, a gente tinha pouquíssimos professores da área de humanidades no curso. A gente tinha mais engenheiros e, principalmente, físicos, pelo que eu me lembro. Tinha muito, né? Então, na verdade, a gente tinha, assim, acho que não chegava a uma dúzia. Não chegava. Eram 8. Eram 8. 4 com sexo, 4 com 60. 8. Mas físicos também não eram muito. Eles eram muito dominantes. Eram 12 físicos, 12 químicos, 12 matemáticos, 12 engenheiros. Os concursos, se a gente olhar os editais, são todos de... Não sei porque eu tenho essa sensação de que tinha muito... Talvez uma dominância. Pode ser. Então aí, na verdade, assim, a ideia inicial que a gente teve, assim, quando a gente se reuniu, foi uma certa sensação de que a gente ficaria na periferia, no apêndice, assim, o pessoal da humanidades. Então, assim, o pessoal, os engenheiros falariam sobre uma determinada coisa, né, sobre uma determinada construção, uma ponte, sei lá, alguma coisa assim, que tivesse um impacto na sociedade, que é uma coisa ruim de se falar. E a gente ia estudar o que acontece isso, por que as pessoas pensam assim e tudo mais. E aí a gente começou a pensar, mas... né? Quer dizer, é realmente uma coisa bastante periférica e a gente acabou não querendo esse papel para a gente. E foi então que nós começamos a discutir, primeiramente eram as disciplinas, já existia um rol de disciplinas, né? E a gente foi entender essas disciplinas, porque não eram disciplinas assim, introdução às ciências sociais, introdução à filosofia clássica. Não tinha nada disso, né? Para vocês terem uma ideia, eram disciplinas assim, olha, formação de grupos sociais, indivíduo e sociedade, globalização, relações internacionais e base da ciência moderna. Então, eram essas disciplinas, a gente olhava para elas assim, e a gente falava, o que é que você vai falar numa disciplina de indivíduo e sociedade? Quer dizer, é muito diferente do que a gente tinha até então trabalhado e visto nas universidades da onde a gente vinha e tal. E eu me lembro assim, que sentamos todos das humanidades, né, e fomos então discutir quem ficaria com o quê e a partir de quê. Foi muito interessante e ao mesmo tempo assim, um embate, né, no sentido de fazer uma discussão, falar, olha, não, primeiro a gente começa pelo mundo das ideias. Não, mas, peraí, não, primeiro então talvez seja melhor a gente começar pela conceituação de indivíduo e sociedade. Não. Aí a gente ficava assim, o que é que vem antes, né? Do antes, quase que a gente estava chegando mesmo no mito de Adão e Eva mesmo, né? Porque era uma coisa que a gente não tinha muito a clareza de por onde começar, né? Eu me lembro que foi uma discussão bem interessante, mas foi uma discussão que saímos dali muito, muito mais dúvidas até do que a gente chegou.
E isso também para os disciplinares é uma coisa complicada, né? Porque a ciência moderna nos fez pensar nas certezas, não nas incertezas, nos absolutos, né? Não nos relativos. Então já começa aí e tudo mais, essas dificuldades e tal. E eu me lembro que no final das contas, indivíduo e sociedade foi uma disciplina que desapareceu, ficamos com formação de grupos sociais, o pessoal das ciências sociais, né? Os cientistas políticos, tinha um sociólogo e outro de antropólogo. A gente ficou com formação de grupos sociais e globalização e relações internacionais. E o grupo da filosofia ficou com bases da ciência moderna. E também, mas a gente participava também das discussões dos dois, de quando em vez um lá, o outro lá, a gente tentava mesclar isso. Não tinha assim, pelo menos na nossa cabeça, não tinha ainda uma fronteira tão estabelecida entre um e outro, assim, nessa situação da UFMC. A gente foi pensando como é que seriam essas disciplinas, pensando como o que a gente poderia abordar que o pessoal da ciência política pudesse fazer, o pessoal da sociologia pudesse fazer, da antropologia, e, em certa medida, também os filósofos, quisessem, poderiam oferecer essa disciplina. Base da ciência moderna, se não me engano, acho que chegou alguém da nossa área a oferecer essa disciplina, mas depois, com o crescimento, foram aparecendo outros filósofos e tudo mais, e foram assumindo essa disciplina sem a nossa participação, e o contrário também. Depois de um tempo, eu me lembro que a Itana chamou a gente para fazer uma reunião para discutir, para rever como é que estava, acho que foi depois de o quê? De 1 ano e meio, mais ou menos, eu não me lembro exatamente. Mas a gente se reuniu, várias pessoas de várias áreas, para discutir esse tema. Eu não lembro que ano foi. Foi no início de... Não, você teve nas duas, né? Eu tive nas duas. Mas isso que você está falando foi, acho que no início de 2008. Que todo mundo, não tinha só o pessoal de humanidades. Não, mas aí tinha não cada era um. por centro, era por eixo. Isso, exato. Foi em fevereiro de 2008 que a gente começou. Exato. Então, assim, de fato, foi um momento assim, que a gente teve que mergulhar mais, para entender ainda mais como é que funcionava o PCT. Não foi uma tarefa fácil, para depois discutir. Eu me lembro que foram muitas reuniões e que, de fato, aparece a disputa, né? Olha, eu me lembro especificamente de física, do pessoal da física, que não queria tirar, tinha física quântica. Dizem que iam tirar ondas. E continua aparecendo ondas. Então, era muito complicado, porque eu falei assim, não, isso daqui é super importante, mas isso é muito importante. Sem falar assim, que no começo foi muito difícil a gente recortar um monte de coisa para caber no quadrimestre. Foi um exercício que eu acho que acompanha a gente até agora, porque as emendas elas não são fixas, né? Elas são dinâmicas. E aí a gente fez essa reunião e a partir disso a gente discutiu também com base em alguns modelos. Eu me lembro que a gente discutiu com base também no modelo da UNB, que tinha eixo da vida, uma coisa assim. A gente discutia quais as possibilidades de fazer isso, como é que seria o eixo das humanidades. Foi uma discussão, eu acho que foi pelo menos 1 ano de discussão. Em que a gente, foi quase 1 ano, em que a gente chegou à conclusão de que nesse eixo a gente precisaria abordar aspectos assim de base das ciências sociais e tentar relacioná-lo com as questões mais amplas que a filosofia nos trazia e tudo mais. Não foi uma coisa fácil, e a partir daí então eu participei da segunda etapa disso, que foi, dentro do próprio eixo, a gente pensar as disciplinas, quais seriam as importantes ou não. Então, a formação de grupos sociais passou a se chamar estrutura dinâmica social, né, em que a gente chegou a um acordo de que seria importante os alunos entenderem como é que foi o surgimento das ciências sociais no contexto das ciências naturais que já existiam, e aí então mostrar os primeiros autores, do Ricardo, Weber e Marx, né,
principalmente esses, e depois a gente abrir para temas que a gente pudesse trabalhar e pensar essa teoria em temas como sociedade do espetáculo, que outro tema? Religião, mídia. Então, assim, os professores tinham essa liberdade de depois darem essa base básica, né, vamos dizer assim, de abrir para isso e fazer, então, tentar relacionar um pouco isso com a teoria social mais contemporânea. Eu acho que assim, acho que a gente teve, com a entrada de novos professores, muitas vezes aconteceu de a gente ter, a gente tinha a mesma ementa, mas eu me lembro muito claramente que, como eu era coordenadora dessa disciplina de estrutura de dinâmica social, eu fazia tinha os monitores e a gente fazia aquelas... conversava com eles e fazia a seleção dos monitores. E eu me lembro de uma vez de perguntar para uma menina, eu falei assim, olha, o que você aprendeu em estrutura de dinâmica social? Acho que tem a ver com o que você estava falando. Ela falou assim, eu aprendi pós-estruturalismo. Eu fiquei até assustada, porque pós-estruturalismo não é uma coisa simples de saber. Eu falei, Ela aprendeu. Hã? Ela aprendeu. Aprendeu. E eu falei, o que você sabe de estruturalismo? Para você saber, posso sem saber de estruturalismo. Ela falou assim, não tenho a menor ideia do que seja. E aí a gente começou a ver que era uma coisa complicada, porque a ideia depois de... tem a inserção de uma outra disciplina que foi Ciência, Tecnologia e Sociedade. Por quê? Porque a gente queria mostrar exatamente, não necessariamente depois, a pessoa podia fazer as duas disciplinas concomitantes, ou primeiro CTS, depois EDS, mas o que a gente queria era apontar que, na verdade, a tecnologia não era uma coisa separada da sociedade, uma entidade que não era produzida pela própria sociedade, né? Então, assim, é como se fosse o pessoal de ciências humanas e sociais estudam a produção, o comportamento social, né, dos grupos humanos e tudo mais. E o pessoal das exatas estuda tecnologia. O que a gente queria dizer é que, na verdade, não existia essa separação. Que a tecnologia não era uma entidade autônoma, mas que ela surgia da própria sociedade, né? Então era essa discussão que a gente queria fazer. E então a gente caminhou um pouco com isso, mas de fato, com a entrada de novos professores, eu acho que a gente perdeu um pouco o pé. Porque existia uma certa confusão entre fazer interdisciplinaridade e oferecer qualquer coisa que a pessoa não conseguisse fazer conexão e ter uma clareza de onde aquilo surgiu. O pós-estruturalismo surgiu de onde? Do nada, né? Quer dizer, então, de fato, a gente teve algumas dificuldades aí. Mas, por outro lado, também a globalização em relações internacionais continuou a existir, uma disciplina que continuou a existir, e que hoje está muito mais vinculado assim, ao pessoal de RI e tudo mais, e da ciência política, do que assim, das ciências sociais como um todo. Eu acho que houve, assim, aí eu acho que é uma análise um pouco minha, acho que houve um afastamento do pessoal das ciências sociais e do pessoal da filosofia. Acho que houve bem um afastamento, assim. A gente não brigou, a gente continua a falar oi, mas acho que cada um assim trabalhando de uma maneira muito estanque e distanciado um do outro, por várias razões, né? Principalmente porque a universidade cresceu absurdamente, a gente tinha um trabalho enorme pela frente, quer dizer, essa fase de construção da universidade tirou praticamente toda a energia da gente, foi verdade, isso é verdade. E, por outro lado, a gente precisava rever um pouco a nossa produção, porque senão a gente não teria nenhuma pós-graduação aqui na universidade, e a gente sabe muito bem que nós somos avaliados também dessa maneira. Então, eu acho que isso nos separou um pouco. Agora, por outro lado, uma outra crítica que eu faço é que a gente também, de uma certa maneira, a interdisciplinaridade, ela vira um mote na boca de muita gente sem nenhuma discussão mais aprofundada, né?
sem nenhuma discussão aprofundada. E às vezes até uma imposição, como você falou. E não pode ser uma imposição. Se a interdisciplinaridade aparece como uma imposição, eu acho que o caminho já está comprometido. Porque não é isso, né? Bem porque não tem receita, não tem modelo de interdisciplinaridade. E aí vocês podem achar graça no que eu vou falar, mas a falta de espaço de convivência aqui pra gente, eu não tenho café aqui que a gente possa se juntar. Não sei o que isso tem a ver com tudo. Olha, tem um livro que fala sobre a importância dos cafezinhos no progresso da ciência. É ali que você consegue conversar sobre coisas e tem insights que são importantíssimos. E, enfim, eu acho que a gente não teve isso, não teve nem tempo, né, de pensar na importância desses espaços de convivência para poder pensar na interdisciplinaridade. Então, assim, basicamente, assim, o eixo está aí. Eu acho que houve uma valorização do eixo. Ele deixou de ser um eixo periférico, felizmente, né? Eu acho que a gente tem que falar isso. Com todas as dificuldades desses 8 anos e tudo mais, as humanidades, de uma maneira geral, deixaram de ser um eixo periférico, né? Alguma coisa assim, um apêndice para pensar coisas de tecnologia. Embora pense também, mas não como nesse sentido, né? Como uma perfumaria só. Nem só, nem de jeito nenhum. Mas, por outro lado, eu percebo assim que o perigo da gente usar a interdisciplinaridade sem ter um espaço para conversar sobre ela, para dialogar sobre ela, que ela vire uma obrigação e também que ela se perca, né? Como uma coisa de vamos fazer tudo, eu sei fazer tudo, e que não é isso, né? Absolutamente. Assim, em 8 anos a gente teve, que eu me lembre, talvez se eu pude participar, salvo engano, umas quatro conversas assim sobre isso. Outras até existiram, mas podem ter até existido, mas a dificuldade da gente conseguir ir nesses lugares, nesses espaços para poder conversar, continua bastante grande por conta do ritmo acelerado do trabalho da gente aqui. Então, assim, se eu fosse falar, né, estou falando para vocês que o eixo de humanidades teve um avanço, isso é inegável, mas, por outro lado, eu não acho que houve uma integração de eixos. Eu acho que isso não é o fim da picada. Existe a possibilidade da gente abrir isso e tentar colocar em conversa de novo. Mas a gente tem eixos que correm paralelos, né? Tem pouca conversa entre os eixos, enfim. Bom, basicamente é isso, mas nem tudo está perdido. Eu acho que nada está perdido. Na verdade, eu me lembro, no quadrimestre passado, vou contar da minha experiência, que é o que eu tenho assim, para contar com um pouco mais de autoridade. Eu ministrei a disciplina Problemas Metodológicos das Ciências Sociais. E ali a gente discute a questão da ciência, a gente já abre assim, a disciplina discutindo a crise do paradigma moderno, da ciência moderna e tal. É uma situação bem interessante. Assim. E a gente usa, para discutir isso, a gente já abre o Boaventura. Tem um texto do Boaventura que fala sobre isso, vocês devem conhecer. E aí, a partir daí, a gente também discute interdisciplinaridade. E discute a ideia de rigor científico, as limitações da ciência, a ideia de que a ciência é um tipo de conhecimento entre vários outros, né? Tenta deshierarquizar um pouco isso. E eu me lembro que no final da disciplina, depois que os alunos fizeram, eles fazem um projeto. É um projeto, né, de pesquisa, eles escolhem a temática, e a gente fala muito que, na verdade, a interdisciplinaridade se dá mais no âmbito dos temas, das temáticas, né? Então, são os temas que, estou estudando uma determinada... Corpo é uma coisa que eu tenho orientado, a ideia de corpo nas ciências sociais, mas tem um descarte, por exemplo, algumas coisas que a gente tem que buscar na biologia, na psiquiatria, na psicologia. Então, é mais nesse sentido.
E aí eu me lembro que as meninas vieram, um grupo de meninas veio falar comigo, sempre as meninas, né? Coisa, que é uma questão de gênero. Mas elas vieram falar, olha, professora, foi muito legal isso, porque na verdade a gente conseguiu fazer um trabalho, elas tinham uma disciplina, acho que elas estavam no segundo quadrimestre, não vou saber qual é a disciplina, mas era uma disciplina que não é das humanidades. Ela está lá tá lá colocada no BCH, mas ela não é de humanidades. Eu já sei qual é. Seres vivos, diversidade. Isso, exato, origens da vida. E aí elas me falaram que elas conseguiram fazer um trabalho, fazendo uma relação com essa disciplina. Olha, não tem preço, né? É muito legal a gente ouvir uma coisa dessa. Então, primeiro tem que ter disposição mesmo. Eu acho que é a primeira coisa que tem disposição para o diálogo. Não é um caminho fácil, eu acho que é o mais difícil, para ser muito franca. Tem hora que irrita, porque é muito mais confortável a disciplinaridade. É sim. Mas é um caminho novo, que vem possibilitar que se fale coisas diferentes do que todo mundo fala. Né? Então, assim, basicamente, acho que é isso. Se a gente fosse contar assim detalhadamente, eu acho que também nesse momento que a gente participava desses fóruns, desses espaços para discutir o BCT, na verdade, a gente também estava colocando ali as nossas dúvidas e estava amadurecendo porque não tinha nada pronto. Né? Nós também estávamos passando por um momento de amadurecimento, de contato também com o outro. Então, estou à disposição também para falar o que vocês acham, assim, o que eu puder, o que eu lembrar, o que tem um pouquinho assim da gente aqui, mas eu deixaria assim, talvez para o PCH que a gente tivesse mais encontros de pessoas que falam sobre isso. Né? Tem um texto, por exemplo, não sei se já ouviram falar da Olga Pon. Ela é excelente. É excelente. A gente poderia chamar ela uma portuguesa, né, que fala sobre isso. E ela sempre começa falando assim, sempre, outra coisa, mas ela já de cara fala assim, se vocês estão esperando uma receita de interdisciplinaridade, não tem. Não tem. Mas é muito interessante as reflexões que ela faz e nos ajudam a pensar também. Porque a gente não foi preparado para ser interdisciplinar. Né? Então, assim, 8 anos de UFBC é pouco para o tempo de informação que a gente teve disciplinar. Né? Então, é isso. Acho que basicamente é essa questão. Queria dar uma informação que o Boaventura e a Pombo vem no evento que a gente está organizando. Aquele lá de Brasília. Brasília? Que legal. Já deve ter. Então, poderia aproveitá-los e falar para eles virem aqui. Eu não sei, talvez uma possibilidade. Porque, olha, é uma discussão, não é uma discussão rasteira, não é uma discussão que eu acho que falta. Para a interdisciplinaridade não virar uma mantra só. Né? Essa é uma coisa que faz sentido. Eu acho também que, se me permite, né, ouvindo o que você está falando, assim, talvez uma conclusão que eu tenho é o seguinte: é um processo contínuo, a gente parou. Né? E eu acho que essa é uma preocupação institucional, né? Não deixar a discussão parar, porque não tem conclusão, porque é difícil mesmo. Para o pessoal de humanas, pessoal de exatas, tira da zona de conforto, tem que estudar muito. Mas mais importante de tudo é você estar pensando, né? E a gente falou. A gente tem uma superestrutura, cada pessoa sabe que é muito bom, não tem espaço de convivência, a gente pode pensar, né? Assim, pensar coletivamente. Então eu acho que é um desafio institucional, né? Não é um desafio do BC. Não. É um desafio e a UFBC ainda continua com o discurso, a gente é diferente. O que a gente quer? Né? O que a gente é mesmo? Né? Eu acho que isso tem razão. Eu acho que é institucional, mas eu acho que assim, no âmbito do PCT, né, eu acho que dá para fazer nós estamos tentando, né? É a gente está há 4 meses, a gente está tentando, né? Mas eu digo assim, a gente ficou com um hiato aí de 5 anos, né? E muita gente nova entrou. Muita gente nova, quer dizer, não teve. Eu acho que também o privilégio que a gente teve, que foi difícil, no começo a gente ficava muito irritado, a gente pedia baia. A gente falava, mas por outro lado, foi o momento da convivência, a gente foi
forçado a conviver e a entender algumas coisas, alguns processos, tudo mais. Mas é um tempo, assim, não é uma coisa que de novo, não tem uma receita. Né? É um desafio. Posso pegar um gancho? Que ela falou. É assim, tem uma coisa que me aparece a respeito da interdisciplinaridade, é que assim, pelo que eu percebo aqui no FABC, a gente tem um modelo de interdisciplinaridade em que, assim, em primeiro lugar, os alunos, a gente tem uma liberdade absoluta e ao mesmo tempo eles são obrigados a fazerem aquelas disciplinas obrigatórias, que o DCT e do BCH, né? Já é um tanto contraditório, paradoxal isso, né? E outro ponto é que esse modelo de interdisciplinaridade existem esses eixos e as pessoas que fazem parte de várias áreas, né, entre aspas, elas acabam tendo que chegar a uma conclusão para montar essas disciplinas. A ideia é essa, não é? Para montar essas disciplinas pertinentes a esses eixos. E esse é um modelo de interdisciplinaridade. Não é interdisciplinaridade. Mas não é isso que você está querendo, que você não, mas está se querendo fazer aqui, a gente discutir dentro desses eixos, essas disciplinas, e aí ver quais são as temáticas dessas disciplinas e depois as pessoas se organizam e estudam para ministrar essas disciplinas? Não necessariamente, eu acho que essa é uma leitura muito, talvez, muito dividida. Muito os eixos, eles vieram para que eu sempre foi visto. Não é? Na verdade, eles dividem um pouco um determinado conhecimento, que se entende, sim, que alguém que vai trabalhar com ciência e tecnologia no século XXI tem que ter. Foi uma forma de estruturar esse conhecimento, poderia ter sido, foi essa que foi escolhida. Então, eu digo, é um mapeamento para a gente poder dar conta da realidade disso. Quer dizer, não é assim, pega um grupo de pessoas, elas usam essas disciplinas. Não, estou falando, a montagem das disciplinas do eixo são feitas com a contribuição de pessoas de diversas perspectivas. Isso, não. Não, elas são feitas, não, por exemplo, isso é no máximo multidisciplinar. Não, um encontro multidisciplinar. Mas você, por exemplo, pode chegar no eixo da filosofia e falar por uma disciplina em que vocês entendam que ela não é disciplinar no eixo da filosofia? Não seria disciplinar? O eixo das humanidades, desculpa. Vocês vão pegar os eixos das humanidades e vão pôr conceitos de ciências sociais, filosofia, e vão entender que precisa de um determinado grupo de profissionais que vão conta disso. E que talvez não tenha, que esse profissional tem que estudar. Não é isso que eu estou falando? Eu não entendi isso. Porque eu acho que não você igual muito. Então a gente não. Tá, mas só tem isso significa. Não, estou tentando entender. Esse é o modelo daqui da UFABC. Que modelo? Não, é como. Modelo, assim, a gente não vai pegar um único professor, né, para fazer a disciplina que todos os outros vão estudar. Eu não disse que é um único professor, eu estou falando que as pessoas que participam da discussão daquele eixo vão. Esse foi o modelo para implementar um determinado conhecimento. Sim, mas é o que eu estou dizendo. É isso. E aí se forma uma disciplina. Se forma um conjunto de conceitos que estão agrupados em alguma forma. É uma palavra maldita. Não é essa, porque, por exemplo, ondas e linhas, que é uma disciplina assim, fundamental para os engenheiros mesmo, e que é a discussão que saiu, naquela discussão ela é dada por uma disciplina pela matemática. Então, pelo grupo da matemática. E na época não existia matemática. Essa é uma discussão que tem muito forte com você. Na verdade, não existia o GT docente. Não sei se você conhece. Não existia você fica com 90%, eu fico com 10%, com 15%. Isso não existia. Era uma coisa muito mais ampla. Certo? Então, a gente pegou conceitos que foram tidos pelo grupo como fundamentais, ondas, e vão ser dados nessa disciplina, porque vai ser ministrado de uma forma aplicada. E na disciplina de comunicação e redes é na aplicação que ela fica lógica. Por exemplo, talvez não esteja funcionando, e essa revisão ela se propõe a fazer isso. Eu nem acho que essa revisão ela está querendo discutir interdisciplinaridade. Nós estamos querendo resgatar uma discussão. A gente quer resgatar uma discussão. Não tem essa proporção, essa revisão do nosso projeto pedagógico. A gente não tem essa. Mas se a gente não sabe como é que funciona essa interdisciplinaridade para reestruturação, como é que a gente vai fazer? Luiz, essa é uma questão institucional, não é para ser tratada em 2 vezes. Esse assunto da gente se enxergar como instituição
Não dá para ser tratado em 2 meses. Não tem como. Só que a gente tem que dar uma resposta para a nossa comunidade. A gente tem que dar uma resposta para a nossa comunidade dentro do que foi posto para coordenação, em termos de uma estrutura organizacional que ela mesma centrou que o BCT tem que apresentar uma revisão de PPC em setembro. Se a comunidade em si enxergar que não precisa ser setembro, que a discussão tem que ser mais ampla, estruturante, em termos do que é ser interdisciplinar, do que é avaliação por conceito, do que é trabalhar os conteúdos essenciais em sala de aula, aí é outra, aí é você, vamos discutir plenamente. Mas então a gente entendeu? vai estar dando a pílula. Não, eu estou como gestor, sim, concordo com você, mas isso não é posto para a gente agora. Eu acho que a gente pega um problema de engenharia, a gente pega um problema grande e divide em partes com vocês. Nós estamos começando a seguinte parte. A universidade não conhece o currículo dela. Ponto. As pessoas não sabem as emendas que estão sendo aprovadas, elas não estão sendo ministradas. Professores novos entram na universidade sem saber o que é o FABC. A gente começou pelo problema mais fácil. Eu acho que de todos os problemas que foram apontados aqui, esse problema é a forma mais fácil de começar. Essa foi um acordo do Wesley comigo. Então vamos começar por aqui? Porque, inclusive, eu não sei se vocês sabem, no meio desse processo de 5 anos, o modelo da universidade foi alterado. Hoje, a minha interpretação é que não tem governança na graduação. Porque os cursos estão sendo... Você tem uma visão de que a disciplina é do curso. Não, não é. É do diretor de centro. E a graduação não é do pró-reitor, é dos coordenadores. Mexer nessa resolução. Porque o projeto é um projeto em que a graduação era da pró-reitoria de graduação. Aí sim ela faz a discussão integrada. Mas não cabe ao âmbito dessa disciplina. A gente nem pode discutir as coisas que a gente gostaria de discutir no curso. Avaliação, tudo. A gente tem problemas, toda instituição tem problemas. Só que a gestão da universidade foi alterada. Ela tinha uma proposta de gestão que ia implementar aquele projeto que está lá no site e mexeram nessa gestão. Tá certo? Era diferente, era da pró-reitoria. Não importa quem fosse o pró-reitor. Hoje, qualquer que seja o pró-reitor, não tem governança. Entendeu? Então a gente tem tantos problemas no escola de você que talvez, e acho que é isso que a gente talvez por ser engenheiro, por ser um curso, assim, vamos começar dividindo por partes. Qual é a parte que a gente precisa fazer? É recomeçar a discussão. Como é que a gente recomeça essa discussão? Vamos resgatar historicamente essa discussão e vamos pedir para os coordenadores que estão na sala de aula discutir entre si o que a gente alteraria em termos de conteúdo das disciplinas, nos eixos. A gente já falou aqui que vocês podem alterar. Posto isso, vai resolver? Não. Tudo não é proposta. Não vai. Tudo que tem a ver com essa estrutura disciplinar não está envolvido nessa discussão. Não está envolvido nessa discussão. É claro que, na verdade, quando chega a física, alguém fala assim, a gente dá física 1, 2, 3, em vez de fenômenos. É que eu não sei o que é uma estrutura interdisciplinar. Eu não sei. Eu queria dar uma informação que a palavra disciplina... Não sabe o que a gente está discutindo aqui. Luiz, a palavra disciplina não Você cabe quer usar estrutura, você quer usar modelo, e não cabe nada disso E só ficou disciplina porque foi obrigado. Não sabe porque não discute interdisciplinaridade. Agora você não tem modelo, você não tem estrutura. Não é um modelo, eu não estou falando um modelo definitivo, estou falando uma coisa. Se a coisa não tem estrutura, não se articula de alguma maneira. Mas a interdisciplinaridade não se articula a partir de disciplinas. Voltando, essa é uma discussão de um curso. Essa é uma discussão de um curso. Não, eu estou tentando entender o que você está falando, porque eu já tentei, mas eu sinceramente não consegui entender. Talvez, desculpa, não Eu já entendi o que vocês estão falando. Ótimo. Entendeu? A gente pode passar para a fase Só que tem um outro problema. Por exemplo, você pega uma disciplina, como a disciplina de filosofia no BCT, e ela Qual é a vai... disciplina de filosofia do BCT? Uma disciplina VAS, que predominantemente os docentes da filosofia. Nem da filosofia, porque ninguém de outra área quer dar essa disciplina. Não, isso É bem assim. filosofia, sem base. Tá? É isso que acontece. Ninguém quer dividir essa disciplina, vamos falar a verdade. É da filosofia. E aí o que acontece? Essa disciplina, não deixa eu falar da disciplina, ela tem uma cara específica de quem fez a disciplina. Entendeu? É extremamente disciplinar. Tudo bem, se você tem proposta agora, Luciano, apresentar, a ideia é que um mês proponham algo diferente.
Keila, a coordenação agradece a sua contribuição. Muito obrigado, né, por esse momento. E a gente queria agora convidar a professora... Mas será que o Rock não seria uma pessoa... Não, é alguém para levantar, né? A professora Luciana... Não, mas o Rock foi o Rock foi convidado também para fazer o promissão. É isso. Tinha um compromisso. Aí não você daí, né? Você não aceitou. Bom, eu sou super nova na casa, quer dizer, estou aqui, em maio agora vai completar 2 anos, então está sendo muito bom poder, enfim, conhecer esse processo histórico. Faltava isso mesmo, acho que para os docentes novos eu não tive a oportunidade de conhecer, e é por isso que eu falei que eu achava que, no caso especificamente de bases epistemológicas, o professor Rock deveria falar, porque ele de alguma maneira construiu. Então, Rock, em qualquer momento, sinta-se livre para interferir, porque a minha visão é uma visão muito particular, muito nova, digamos assim. Então, eu queria rapidamente dividir a minha fala em 2 momentos, né? O primeiro é do ponto de vista interno da disciplina, tá? Então, do ponto de vista da disciplina efetivamente. Bom, o que eu senti nesse 1 ano e meio de coordenação? Eu senti que, de fato, a ementa colocada não é uma ementa que agrada a maioria dos docentes. Então, eu pude fazer a gente convocou uma reunião, acho que mais ou menos uns 9, 10 meses atrás, que pelo menos 70%, 75% dos professores que estavam ministrando bases, eles propunham mudanças. Basicamente, sem entrar aqui nos meandros, as mudanças eram, de alguma maneira, fornecer um contexto histórico para além do âmbito epistemológico. Então, por exemplo, seria interessante, muitos concordaram, a gente ir até o século XVII, por exemplo, para conhecer a gênese histórico-conceitual da metodologia científica. Então, vamos lá analisar um pouco do Bacon, do Descartes, do Hume, do Locke, que era uma coisa que a ementa, se por um lado ela deixava aberto, ela não enfatizava o suficiente. Então, na ementa, basicamente, você tem questões epistemológicas mais efetivas. Então, você tem Lacato, você tem Popper, você tem Kuhn, mas a gente sentiu que os docentes, e eu me coloco entre esses docentes, estava faltando uma discussão um pouco para você contextualizar, o teu aluno saber o porquê daquilo. E alguns desses docentes, aliás, muitos desses docentes já estão fazendo isso. E a gente está tendo um feedback positivo dos estudantes. Uma outra coisa, ainda do ponto de vista interno, é a razão de ser dessa disciplina, que eu acho que ela é nuclear. Assim. Eu falo como alguém que vem da química, é verdade, que fez um pós-doutoramento em História e Filosofia da Ciência e que enxerga que para a formação desse estudante, que vai sair com um bacharelado de Ciência e Tecnologia, ter essa formação epistemológica, histórica, é fundamental. Eu acho que tirar isso é esvaziar um dos filés mignons, se eu posso usar essa palavra, desse estudante. Acho que questões como discutir o mito da neutralidade científica, questões de ética, questões de valores, enfim, eu acho que essa disciplina ela pode, se a ementa for bem formada, e talvez com essas adaptações, ela de fato pode enriquecer bastante a formação desse estudante. Agora, muitos desses docentes apontaram como um problema, e eu não sei, Rock, historicamente, eu acho que aqui foi pontuado um pouco, por que o BCH continua as 3 horas corridas? Muitos docentes reclamam disso, a Anastácia já vinha falando isso comigo, e é claro que aqui agora a gente, por uma questão logística, uma questão de grade, cortou nas questões semanais e quinzenais. Eu penso que isso é uma perda. É uma perda para o estudante. Eu entendi todas as colocações aqui. Talvez não estaria falando isso se fosse para dar uma aula de química geral, mas para uma aula de bases epistemológicas da ciência moderna, eu estou dando nesse quadrimestre 3 horas corridas na sexta-feira de manhã e essas horas de terça e quinta à noite. Eu sinto que na hora da discussão de um texto para valer, na hora de engatar no seminário, na hora de ter uma discussão, essas 3 horas corridas, esse aluno, ele ganha mais. Tá? Não sei se isso em algum momento
momento. Quer dizer, eu penso que isso não pode ser resolvido. Porque se no DCT a gente coloca 3 horas, vai ficar 1 hora vaga. O que esse aluno vai fazer? Não, mas acho que a gente também, só falando assim, a gente pode, por exemplo, por à tarde. Isso é bom. Pode? É que, na verdade, nesses 5 anos tinha uma lei, que a gente está mudando, mas existia uma leitura de 30 dias. Nossa, isso é muito bom. Nossa, seria excelente mesmo. A gente pode por à tarde, a gente pode fazer uma experiência, certo? Sim. Não, estou só colocando, eu não conheço a fundo. Você quer falar agora? Não. Bom, isso do ponto de vista interno, tá? Do ponto de vista agora, digamos, externo, né? Que eu estava até agora conversando com o Luiz, e o Luiz tem algumas outras perspectivas que não a minha, né, Luiz? E eu respeito, tá? Eu vou colocar um pouco aqui dessas perspectivas externas e da mesma maneira que o Roque, você me interrompa em qualquer momento. Você tem um grupo de docentes, inclusive a ex-coordenadora, a Anastácia, e alguns outros colegas, que, como eu, acreditam no caráter essencial dessa disciplina com mudanças. E você tem colegas, eu acredito que é uma minoria, mas eu posso estar equivocada, que acredita que essa disciplina poderia, no limite, se tornar até optativa. A gente pode, nesse mês, conversar com todos os colegas. Pelas razões que eu acabei de elencar agora há pouco, eu acho que isso seria uma perda. Seria uma perda do ponto de vista interno e externo. Do ponto de vista da formação do estudante, eu acho que seria uma perda, como eu disse, nuclear. E acho que do ponto de vista da filosofia, com aspas, a gente vai usar aqui uma categoria que a gente está tentando desconstruir, mas do ponto de vista da filosofia, seria uma perda frente ao FABC. Essa é uma posição particular minha, tá? E aí, Lu, daqui a pouco, Luiz, daqui a pouco você fala. E o que eu gostaria, por fim, de falar é que eu acho que o eixo de humanidades ele deveria mesmo poder oferecer mais opções limitadas para os estudantes. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui, porque eu não quero tomar o tempo de vocês. Eu dei bases epistemológicas há 2 quadrimestres atrás em Santo André. Em Santo André eu tive 88 alunos. E eu consegui terminar a última semana do curso, por mais esquisito que possa parecer para alguns, tocando num filósofo que critica nuclearmente a ciência, que é o Nietzsche. Então eu acabei dando pouquíssimo tempo, depois do Kuhn eu acabei falando, enfim, e entrei no Nietzsche. Desses 88 alunos, 12 me procuraram querendo fazer um curso optativo sobre Nietzsche em Santo André. Estou dando um exemplo ínfimo, tá? Mas eu queria um espaço, se é que isso é possível nessa reestruturação, mesmo que tivesse um tema geral, temas e problemas em filosofia, questões filosóficas, que nós, do eixo de humanidades, e aí poderia se pensar que ela em outro nome, pudéssemos ir para Santo André, de alguma maneira poder dar opções livres para esses. Eu, por exemplo, e já falei com pelo menos 2 outros colegas da filosofia, não sei das outras áreas, que como opção livre teriam interesse de ir. Então, nessa reestruturação, eu queria saber se isso é viável e possível. Alijar isso da gente, né, Itana? Na verdade, a coordenação do BCT, o próprio curso em si, foi tirado a construção das disciplinas de opção limitada do bacharelado. A gente vai recuperar isso nessa proposta. Amanhã eu tenho uma agenda de almoço com o vice-diretor do centro do SEX, que é para fazer essa intermediação que você está me colocando aqui, com as disciplinas do SEX, porque o BCT ele tem um caráter de ciência muito grande e a tecnologia. E a ligação com as engenharias, onde é que está? O que aconteceu foi que numa revisão então a gente anterior, tem que... Só para explicar operacionalmente o que está tratando, teve uma resolução que falou assim, a partir de agora, todas as disciplinas obrigatórias do DCT, do pós-BI, vai com opção limitada. Do DCT. Então, e tirou claro, do os DCT. alunos foram fazer para adiantar. E tirou do DCT. Então, essa foi a ideia que vocês querem dar de opções limitadas no DCT, é a própria ideia das opções limitadas. Olha, só para confusão, a gente tem, eu me lembro que a gente fez, olha, cada um fez várias disciplinas livres, várias emendas. Eu fiz acho que umas 6 emendas, dessas 6 emendas livres, eu só consegui dar uma disciplina, não consegui dar mais nenhuma. Então, mas agora nessa coisa de dar opção limitada no DCT, eu acho que a gente devia realmente, não sei como fazer pactuar, negociar, porque eu acho que tem que ver as tecnologias desse engenharia, tem que resgatar, por exemplo, se você olhar o projeto original, tem
problemas da Amazônia, problemas do clima, religião, que é o projeto original que estava aqui antes da gente chegar. Essas disciplinas sumiram. Quem vive sem música? Trazer um grupo da USP, da ECA, e fazer aqui, porque então isso foi fundamental tirado. alguém conhecer o boé. Mas existem disciplinas de filosofia feitas especificamente para o BCT, de opção limitada. E, inclusive, já foram ofertadas por Sim, são essas disciplinas que a gente quer recuperar. Elas existem. Sim, só que a gente não tem autonomia para ofertar. A gente no BCT não pode falar, eu vou ofertar tal disciplina de opção limitada do curso. Eu não tenho O autonomia. catálogo não faz parte do curso. Então eu entendo por livre, vocês não querem fazer. Entendeu? Então tirar o grupo que era aprovado, que vai ser aprovado agora. Quais são as opções? Não é possível que nesse curso qualquer obrigatória seja opção limitada. Você concorda? Filosoficamente você perde a própria definição de que é opção limitada, né? Que é permear o básico com o profissional. Um aluno pode pegar uma disciplina final de um curso, por exemplo, da área espacial As disciplinas que foram criadas como opção limitada do BCT não são uma opção limitada do BCT, elas foram criadas e aprovadas como opção limitada do BCT no passado. Sumiram. Agora, as opções limitadas do BCT são todas as obrigatórias de qualquer curso específico ligado ao BCT. Então, qualquer disciplina obrigatória de engenharia Mas essas outras que sumiram. Mas quando um bacharelado específico pede uma dessas disciplinas ser oferecida, ela é oferecida às vezes. Não para o BCT. Vai para o centro. Tem que ver como é que entra. No nosso planejamento, não pode contemplar Porque os uma alunos sempre fazem essas duas disciplina. coisas. Por exemplo, atendendo uma demanda, a gente não tem. Eles querem compor o currículo porque eles querem fazer. Eles não querem que os alunos usem. E também tem Então, uma eles querem as suas coisas. E que também tem uma relação. Às vezes pede e eu leciono. Não, sim, mas é bacharelado em matemática, não é? Mas é que mudou a resolução do projeto. Eu falo isso muito porque as pessoas da ligada preenchiam o conceito. Quando a gente percebeu isso, foi antes da gente ir na universidade. Eu não me conformava, entendeu? Porque o que aconteceu? Os alunos não estavam conseguindo fazer opção limitada por falta de oferecimento. Aí, por falta de oferecimento, todas ficam todas. Uma outra coisa que tem a ver com isso é o fato do credenciamento em cursos. E que é o coordenador daquele curso que você vai ficar credenciado que vai fazer a sua alocação. Olha, é muito complicado você dizer, olha, eu quero oferecer uma disciplina ali. Não, mas está faltando. Hoje só funciona. Não estou nem falando que o problema é o coordenador, não é isso. É que ele não tem ele também não tem essa autonomia. A gente fica. Então, mas procura quem? Procura o coordenador do BCT? Isso, foi um pouco feito pelo GT docente. O GT docente, na minha visão, na minha interpretação, ele segmentou demais as disciplinas, ele segmentou demais com o diretor de centro. E tem a lógica da carga didática. É verdade. Você também não pode sair oferecendo milhões de disciplinas livres fazendo provas obrigatórias. E aí depois ninguém quer mais oferecer obrigatório. Tem que ter. Por isso que era importante que a alocação estava num lugar só, que era a Pró-Reitoria de Graduação. É claro que ela não fazia, mas ela coordenava o processo, entendeu? Então agora ficou chegar. Qual é a governança desse negócio? Antes, quando eu era pequeno, a gente não fazia alocação de sexo, mas a Pró-Reitoria de Graduação sabia. Pô, tem alguém querendo oferecer, virar alguma extensão, lembra? A gente conseguia gerenciar isso, porque precisa ter um lugar que a alocação de arte tem que ser resolvida também, não pode ser só ali. Né? Mas de qualquer jeito a gente vai resolver por pares. Então a ideia é voltar ao BCT, ter o espírito que ele tinha as opções limitadas dele. Então pegar disciplinas assim, outras disciplinas que os alunos já tenham a jeito de criar essa só. Sim, tem filosofia que nós temos um monte. Só que todas as disciplinas que foram criadas foram disciplinas do BCT. Então, por exemplo, você tem bases epistemológicas não eram um curso de história da filosofia, não tinha um enfoque histórico, porque as outras davam esse enfoque. Então você tem a introdução à história da filosofia, que dava um enfoque de história da filosofia da ciência, de história da filosofia da ciência no século XX, que era com um lata psicólogo. Depois você tinha teoria do conhecimento científico, que é aprofundada em epistemologia. Teoria da ciência, para quem quisesse estudar um pouco teoria de modelos, mensuração e outras questões. Para quem gostasse da parte lógica, além da lógica básica, que foi obrigatória para os cursos, nós
Metateoremas da lógica clássica. Temos uma coisa específica. Base epistemológica não foi criada com o intuito histórico, nem de ver um approach histórico na filosofia, nem na ciência. Ah, sim, tem mais duas histórias da ciência. Nascimento e desenvolvimento da ciência moderna e ciência da antiguidade e da Idade Média. Nós criamos todas essas para o BCT. Cada uma visava cobrir algum aspecto que base epistemológica não cobria. O Walter ofereceu, você ofereceu uma, duas vezes, e o Walter também. Sim, eu ofereci teoria do conhecimento científico, na matemática eu ofereço ainda algumas vezes, tem teoria de conjuntos na matemática. Base epistemológica foi criada, e talvez tenha sido a primeira disciplina criada para o BCT, independente de qualquer área usual. Então ela não tinha um caráter histórico, no sentido de história da filosofia, não era um caráter de autores, porque o aluno do BCT não ia estudar autores, ele ia estudar temas. Quais temas? Temas que têm a ver com a noção de conhecimento científico e tecnologia. Além dos temas epistemológicos, havia alguns temas sobre valor, ciência, ética, conhecimento e ética, que eram os temas finais, que depois deveriam ser aprofundados em ciência, tecnologia e sociedade. Mas são temas bem específicos de base, mesmo assim. Não, eles estão, mas são de base. Essa é a época do Salinas? Não, essa foi daquele grupo. Quando nós entramos aqui, a universidade nos ofereceu uma emenda, que era História da Ciência. Nós demos um quadrimestre essa emenda, eu conversei com os Salinas, nós mudamos. Aí discutimos com as pessoas e mudamos. Aí fizemos um curso que caminhava no sentido de você estudar temas que tentasse explicitar o que havia por trás da noção de conhecimento científico, criticamente. Então você tem a noção de modelo, a noção de verdade, a noção de indução, a noção de propriedades mensuradas, a própria noção de conhecimento, a justificativa do conhecimento, o teste empírico, o método axiomático. Mas num recorte muito preciso de autores. Não tinha autores. Base, atualmente? Atualmente tem. Não. Mas nós não tínhamos autores. Nós utilizávamos o livro do Chalmers, porque foi o único livro em português que nós tínhamos. Mas a ideia era, leia o Chalmers tematicamente. Então, por exemplo, eu vou estudar falsificacionismo, vou criticar o falsificacionismo, não para saber a distinção ou a demarcação entre ciência e não ciência, mas porque as teorias em ciência empírica têm que passar por uma justificação